dizia que essa era a zona pioneira de plantio de café, ou zona pioneira da cafeicultura. Pode ser isso daí. Eu gosto de usar sempre o norte pioneiro do Paraná. Tá? Então, ele é fundado em 1842-43 por Domiciano Correia Machado. Aqui não tem a cidade dele, eu não coloquei aqui a cidade dele, mas é a cidade que aquela atriz que fazia a Ana do Véu na última novela, assim, a moça. Ela é nascida naquela cidade lá no interior de Minas, no leste de Minas, perto de Juiz de Fora. E em 1850 ele registrou essa terra dele, ele registrou a posse, né, as terras dele, em 1853 na cidade de atual Itapeva. Por que essa questão de registrar a posse? 1848 ele registra na Itapeva e depois em 1853 ele registra novamente. Era para garantir a posse. A lei de terra de 1850 dizia que terras que foi tomado posse até 1850 poderia ser registrado, se não me engano, em 1855 até 1860. Então vocês vão ver todas as posses que a gente tem na região nossa, que são de 1850. Por quê? Mesmo que foi registrado no final do século XIX, o proprietário, o requerente, ele colocava a data retroativa para garantir a posse. Então você vai ver, Fazenda Jabuticabal da Barra Grande, posse em 1850. Fazenda Chapada, que é outra parte do município, posse em 1850 também. Né? Água do Corumbá, acho que é Corumbatá, 1850 também, porque eles retroagiam. Mesmo que você comece a encontrar documentos dessas terras a partir de 1870, 1880, 1890. A Fazenda Chapada eu encontrei uma referência dela em 1898. Aliás, uma fazenda divertida essa, a posse dela não foi mansa. Ela era disputada a posse dela pelo prefeito de Colônia Mineira, Coronel Inocêncio, e pelo presidente da Câmara de Santo Antônio da Platina, que era o Miguel Dias, daqui. E o Coronel Inocêncio andava armado porque ele tinha medo de ser emboscado a mando de Miguel Dias. E vice-versa, né? E vice-versa. Algo extremamente comum na época. Eu, procurando os documentos lá do Cornélio Procópio, encontrei a esquina da minha casa fica no centro da cidade. Da minha casa, em 1947. Encontrado um corpo lá, jogado num cafezal, que era o lugar que era a casa. Então, não era assim, né? E o negócio bom ali, ó. O que é? Mais homens do que mulheres. 1927 homens, 1600. E uma coisa interessante, escravos aqui, eles tinham escravos. Inclusive na cidade de Araputi, no município de Araputi, tem uma fazenda, não sei se é Fortaleza também. Era muito comum dar nome para Fortaleza para fazenda. Tem um cemitério de escravos lá. É só a área, sem lápis, sem nada. Tá? Aqui, ó. Interessante que eu falei aqui, ó, ele faz o registro em Itapeva e depois em 1853 ele faz na cidade de Castro. Interessante, se alguém quiser fazer pesquisa, quiser procurar documentos, às vezes você quer reconstituir a história de uma propriedade, né? Vamos ver, a história infelizmente está na moda. Você pega aqui, por exemplo, o hotel embaixo, ali, quem que é o proprietário do hotel agora? Mas aquele hotel, a construção dele deve ser década de 30, no mínimo, década de 30. Então, colocar fotos daquela época, levantar o nome dos proprietários, o construtor, quem sabe na prefeitura tem a planta dele ainda, a planta, o desenho, o projeto, né? É algo importante. Então, se você for reconstituir a história de uma propriedade rural, da região, da cidade, você vai ter que procurar, até o final do inquérito, tem que procurar nas sedes das paróquias. Está registrado nas paróquias, no livro tom, nos documentos das igrejas. A igreja praticamente ela estava sobre a administração do império, fazia parte do governo, fazia parte do Estado. Aí os padres eram funcionários do império, praticamente, funcionários do governo. Inclusive as prefeituras pagavam o salário do padre. A prefeitura que era responsável pela construção, pela reforma, pela manutenção da igreja. E também, a partir da década de 1850, 40, 50, os cemitérios passaram a ser administrados pelas igrejas. Né? Cemitério administrado pela igreja. Com a república, os cemitérios são secularizados, se tornam
propriedade dos municípios. Tá? Então, a partir da proclamação da República, daí é em cartório. E daí a gente tem o